família, mas não falamos uma única vez sobre o nome acima de todo nome, que é o nome do Senhor Jesus. Que Deus nos perdoe quando a compra de um móvel novo, um carro novo, um celular novo se torna mais importante para nós do que amar o próximo e falar do Evangelho de Cristo. O chamado de Deus é pessoal. O chamado de Deus, ele é intransferível e ele também é insubstituível. Você e eu somos chamados por Deus durante o nosso tempo de vida, na nossa história, na nossa geração, para servir ao Cordeiro Jesus. Essa é a nossa oportunidade, servir ao Cordeiro Jesus. Eu gostaria de encerrar trazendo à sua mente um pouco da história de um homem de Deus chamado Adoniran Judson. Adoniran Judson foi missionário na antiga Birmânia, no século XIX. Ele ali chegou em 1813 e permaneceu até 1831, quase 18 anos. Judson ali chegou e a primeira coisa que ele fez foi aprender o birmanês. Depois de um ano aprendendo o birmanês, Judson ele escreveu um folheto, e o folheto tinha como título "Quem é Jesus?" E ele colocou na língua birmanesa vários versículos bíblicos sobre quem é Jesus. Ele reproduziu manualmente, distribuiu para os birmaneses que sabiam ler. Ninguém leu, todo mundo jogou fora, queimou, engavetou, nada aconteceu. Judson seguiu pregando a palavra de Deus. Judson foi um dos missionários que mais sofreu no campo missionário que nós temos notícia. Ali ele perdeu a sua esposa e 2 dos seus filhos. Ali ele foi preso pelo menos 4 vezes e torturado. Diversas vezes nessa tortura ele era pendurado de cabeça para baixo e o seu rosto resvalava no chão, e os guardas jogaram um balde cheio de vermes sobre a sua face para ele desistir daquele trabalho de pregação do Evangelho. Judson foi obrigado diversas vezes a andar descalço por cima de brasas vivas, de maneira que ele perdeu aquela pele, a sola dos seus pés, e andou manco até o final da sua vida. Como se não bastasse, ele trabalhou traduzindo a palavra de Deus durante anos, e depois de anos de trabalho, atearam fogo na sua casa. Em 3 ou 4 horas, ele perdeu mais de 6 anos de trabalho. Judson não desistiu, mas como se ainda não bastasse, depois de 10 anos de trabalho, nenhum birmanês havia se convertido ao Senhor Jesus. Nenhum. Você sabe o que é isso? Trabalhar 10 anos, perdeu a esposa, perdeu os filhos, foi preso, foi torturado, atearam fogo na sua casa, perdeu tudo, e ninguém se converte a Cristo. Recebeu cartas de 2 pastores amigos dizendo: Judson, acho que você se enganou com respeito ao chamado de Deus. Deus não te quer nesse lugar. Se Deus quisesse você aí, pelo menos alguém se converteria. Depois de 12 anos de trabalho, havia ali uns 12 ou 13 convertidos a Cristo. Ele escreveu para aquele pastor dizendo sobre o trabalho, e o pastor então respondeu dizendo: agora sim eu estou entendendo por que você está na Birmânia. Pelo menos essas pessoas se converteram. Mas é curioso que há o registro de uma carta de Judson, em que ele responde a esse pastor, dizendo em outras palavras: não se anime muito, porque eu mesmo acho que esse pessoal não é crente de verdade. Sua situação era terrível, Depois de 13 anos na Birmânia, Judson é procurado por um birmanês que vem do interior, dizendo: você é cristão? Ele diz: claro, sou cristão, sou inclusive missionário aqui. E aquele birmanês disse: venha para o interior e nos ensine a palavra, porque nós somos cristãos, mas não sabemos muito de Cristo. E ele foi para o interior e encontrou um grupinho de birmaneses, mais de 30, verdadeiramente convertidos a Cristo. Mas ele perguntou: quem foi o missionário que lhes pregou o Evangelho? Eles falaram: não passou por aqui nenhum missionário. Mas como vocês ouviram a palavra? E um deles disse: nós encontramos na gaveta do nosso tio um folheto falando quem é Jesus, muito mal escrito por sinal, mas deu para entender quem é Jesus. E aqui esse folheto, lendo a palavra de Deus, nós somos transformados pelo Senhor Jesus. Mas só temos esse folheto. Você conhece mais de Deus e pode nos ensinar?
E Judson disse: sim, eu tenho toda a Bíblia, e começou a ensinar, a discipular. Meus irmãos, 18 anos de trabalho, Judson deixou a Birmânia com 63 igrejas plantadas e mais de 200 líderes nativos treinados na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Birmânia hoje é o mesmo país, mas com outro nome. O nome é Mianmar. E se você acompanha o Ministério de Portas Abertas ou outros ministérios que falam sobre países fechados para o Evangelho, você vai perceber que em Mianmar não há liberdade para a evangelização. Mas há em Mianmar hoje mais de 2 milhões de cristãos. E isso sempre causou uma pergunta na mente dos missionários e pesquisadores: como em um dos países mais fechados para a evangelização há mais de 2 milhões de cristãos? De onde vieram esses cristãos? Anos atrás, alguns pesquisadores adentraram Mianmar e entrevistaram vários desses cristãos, e a pergunta era apenas uma: quem lhes falou do Evangelho? E a resposta era sempre a mesma: os nossos pais. Mas quem ensinou seus pais? Os nossos avós. Mas quem ensinou seus avós? Os nossos bisavós, remontando até o início do século XIX, em que um homem chamado Adoniran Judson, ele perseverou no chamado de Deus. Ele entendeu que seguir a Deus era entregar a sua vida e o seu trabalho, mais do que isso, era entregar o seu próprio coração. Vamos orar? Cubra sua cabeça comigo.